Olá pessoal, eu sou o Down, novamente aqui para mais um questionamento aí, um devaneio. Geralmente, né, coisas mais pessoais. Esses dias eu tava pensando no seguinte, todo mundo aqui deve conhecer, como eu sou um fã do Japão, da cultura, eu quando era criança assistia bastante os tokusatsu, né, que é conhecido pelo pessoal que não tá muito por dentro da cultura do Japão. Chamava de Power Rangers, que são aqueles heróis coloridos que lutam e tal. Aqui ficou conhecido como Power Rangers por causa da franquia, que foi americanizado de um Super Sentai japonês. E ficou conhecido como Power Rangers todos que seguiam a mesma linha, só que na verdade o nome original é Tokusatsu. O que acontece? Essas séries consistem, né, num grupo de jovens, né, que são escolhidos. Entendeu? Cada Tokusatsu tem a sua história, mas resumindo, eles são escolhidos e tal para poder lutar contra uma força que vem alienígena que vem contra a Terra e tal. Esse é o padrão. O que acontece? Quando eu era criança, lá nos anos 90, no Brasil passaram muitos. Alguns que a gente pode citar é Padrão Relâmpago Changeman, Defensores da Luz Flashman, era outro, tinha um outro cara que era baseado em artes marciais muito bom, Defensores da Luz Mask Man, né? E muitos outros, passaram muitos outros, né? Mas qual é a questão que eu quero falar? Esses tokusatsu, o que era interessante deles passarem na TV aberta e as crianças serem fã, era pela questão da fantasia, né? Eram tipo super-heróis com poderes, enfrentando monstros. Para uma criança aquilo é a coisa mais legal do mundo. Tanto é que tinha uma brincadeira que a gente, quando era mais novo, falava que eu sou o Flashman tal, de tal cor e tal. De tanto fã que as crianças eram da série, né? Mas mais por conta dessa fantasia que era uma coisa muito. Para aquele tempo que a imaginação era uma coisa muito fértil para as crianças, era estimulada, né? Então, a gente queria, né? A gente assistia os heróis, queria parecer com eles, queria seguir, né? Aquela questão que eu falei no último vídeo de espelhamento, né? Quando criança, a gente fazia espelhamento de querer ser um herói e tal. E isso era muito divertido e tudo mais. Mas qual é o ponto que, depois de mais velho, pensando naquele tempo, uma coisa que eu percebi. Eu reassisti alguns deles, né? Eu lembrei dos nomes, né, e tal. Só que as TVs abertas antigamente era difícil eles comprarem a série inteira, porque as fitas vinham do Japão, e lá passava uma vez por semana a série, aqui no caso era todo dia. E as séries geralmente não vinham completas, e aí repetia demais, entendeu? Os episódios. Não chegava a ter o fim, aí com a chegada da internet isso mudou, né? Muitos deles eu só vi o final depois de mais velho. E a internet geralmente tem tudo, você consegue assistir tudo, né? Fora filmes que foram feitos e tal. O que acontece? Quando você é pequeno, como eu disse, tem a questão a questão que interessa na série é a fantasia. Eles se vestirem, tem as motos, as espadas, as armas, os monstros. Então quando eu assisti e reassisti eles mais velho, eu reparei uma coisa. Que inevitavelmente, como a gente fica mais velho e a gente tem mais preocupações e toda a nossa questão é mais realista, é mais ligada ao real, eu percebi que a parte que eu mais prestava atenção e queria de fato ver eram as partes que eles não se transformavam, que tinha toda uma trama, dependendo do Tokusatsu, tinha toda uma história por trás. Por exemplo, os Flashmans, eles eram crianças que foram raptadas da Terra e levadas para outros planetas. Depois eles voltaram para a Terra, depois de 20 anos. Então, eles tinham toda uma trama deles
quererem saber o passado, quem eram os pais deles, né? Quem eram os pais dele, quem levou eles, né? A trama de quem capturou eles para levar para outro planeta. Então tinha toda essa trama. E dentro dessa trama, o interessante, é uma coisa que eu falo que era o ponto forte do Tokusatsu naquela época, é que, cara, todos os Tokusatsu, sem exceção, trabalhavam princípios, cara, muito importantes para a formação do caráter de uma pessoa. Eles falavam de amizade, de verdade, de integridade, de você ser uma pessoa que se coloca no lugar do outro, entendeu? Procura fazer sempre o bem e não o mal, procura sempre ser justo, não enganar. Então, tipo, era passado de uma forma bem simples para que as crianças da época pudessem absorver os princípios. Então, no meu caso, que o meu pai não foi um cara muito presente, entendeu? A minha grande base que eu posso dizer para vocês que eu tive da minha formação de caráter foi dentro desse Tokusatsu, porque eu era bastante fã. Então tinha muito episódio que tinha uma trama de tipo, sei lá, um garoto foi lá, mentiu pros pais e aí acarretou nos vilões se aproveitarem dele ser desonesto fazer ele cair numa mentira e armar uma armadilha pros super-heróis. Aí no fim do episódio, os super-heróis iam lá, diziam, olha, você não pode mentir porque isso pode acarretar numa coisa ruim pra você e pra outras pessoas, e o menino se desculpava com a família, ou seja, tinha todo um potencial grande em formação de caráter, em educar, entendeu? Então, é uma coisa que eu só percebi reassistindo. Eu fui vendo o quanto isso era forte em todos os tokusatsu em geral. Então, quando eu reassisti, eu fiquei... como adulto, reassistindo agora, como adulto, eu me preocupava sempre com a parte humana dessa humana de princípios e tal, da trama deles como não heróis, tá? Até porque, vamos dar um exemplo, nos anos 90, a tecnologia e tudo mais, o Japão já estava muito adiantado, mas era, para aquele tempo, era muito amador. Então, quando você é adulto e olha com um olhar crítico, você vê que muita coisa ali é um cara vestido de monstro, as bombas explodindo em volta dele, você consegue ver as bombas no chão e tal, para poder simular o tiro do inimigo, um raio. Então, quando você olha com esse olhar crítico, aquela parte fantasiosa da imaginação e de criança desaparece, né? Inevitavelmente. Você lembra que tinha toda aquela coisa de achar fantástico os super-heróis se transformarem, ter aquelas armas, os robôs gigantes. Só que quando você vai ficando mais velho e olha aquilo, você fala, claro, pô, é um cara vestido e tudo mais. Aí, ou seja, perdeu essa coisa, sabe, da fantasia, da imaginação, daquela coisa inocente de, no fundo, querer acreditar que os super-heróis existiam ou que, sabe, poderiam reagir de alguma forma. Então o que acontece? Eu reassisti esse que eu tava falando do Flash, mas tinha a questão dos pais, então cada episódio eles iam descobrindo, tinha uma família que tinha um doutor que era cientista e que ele dizia que um dos 4 jovens podia ser o filho deles, aí tem toda uma trama para saber qual deles é que é o filho. Então ficou essa parte de drama familiar e tal, uma questão de mais adulta, eu assistindo como um adulto, sabe? Querendo saber. Então, o que acontece? Esse é o interessante, a nossa visão é uma coisa natural, né? Mas eu tô apontando porque aconteceu comigo de uma forma intencional. Eu fui atrás de querer ver e a gente perde, né? A gente vira adulto, a realidade vem com tanta força, vem do modo tão, sabe, pesado que a gente vê que essa questão, a gente acaba sentindo a tal da saudade, né, a tal da nostalgia que muita gente vende em jogo, em filme, o que for. A gente sente isso, inevitavelmente sente aquela coisa de, nossa, eu tô assistindo uma coisa que, sei lá, eu assistia na sala da minha casa com minha mãe cozinhando e com meu irmão do lado e num dia de chuva. Então você começa a sentir resquícios de saudade da época, nostalgia da época. Só que, né, uma coisa que eu vi uma coisa na internet que estava escrito assim, era até um short, um history, sei lá, não lembro agora, que era uma menina
Era uma garota com controle de PlayStation 1 na mão. E aí vinha assim escrito no Reels dela, né? Tava escrito assim: quando você descobre que a saudade não era a de jogar os jogos que você jogou quando era criança, ou de fazer a mesma coisa. A saudade era da época. Então, quando eu vi esse Reels, cara, eu fiquei muito pensativo, porque eu falei, cara, é exatamente isso daí que as pessoas não entendem, sabe? Então não adianta, você não vai voltar no tempo ou coisa do tipo através de uma ação que você fazia quando era mais jovem. Porque a época era outra, os tempos eram outros, tudo era diferente. Então, eu nem assisti esses super-heróis que eu tô falando com essa intenção. Eu reassisti porque, como eu disse, né, aqui não passava completo, muito episódio eu não tinha visto, eu não lembrava, o final eu não tinha lembrado também como era, então assisti, mas durante a experiência eu percebi isso em mim. Eu fiquei preocupado com a parte mais adulta da coisa, a parte de drama adulto que eles sofriam, né, da história. E me importei menos com a questão de super-herói. Tipo, claro, era legal ver novamente eles se transformando, falando as frases de efeito, mostrando os robôs gigantes. Essa é a parte que resgatou a saudade da inocência da época, entende? A inocência de mim como pessoa também. Então, como eu disse, não só no passado, como hoje em dia, quando eu assisti, que eu vi eles, cada episódio passando a sua questão de caráter, passando algum princípio, entendeu? Sendo virtuosos nas coisas que eles faziam. Quando eu vi, eu falei, nossa, então meio que, né, eu assisti e pensei comigo, por isso minha época era melhor, por isso as pessoas se tratavam melhor, por isso as crianças já iniciavam a vida, muitas delas, entendeu? Um início de formação de caráter positivo. Elas já eram mais educadas, elas já queriam fazer as coisas mais de modo correto. E por incrível que pareça, como eu disse em outros vídeos, eu moro em comunidade, isso era visto até aqui. Então, sabe, é indiretamente uma luta contra a realidade daqui, que é comunidade, né? Que normalmente o sonho do menino de comunidade é ser igual aos criminosos e tudo mais. Então, o que acontece? Isso era ao contrário, os heróis faziam eles saberem que aquilo era errado, tá? Eles conseguiam, dentro dos princípios que eles entendiam como criança, como era passado na série, entender que aquilo era errado e tentar fugir daquilo. Tentar não ser aquilo. Entendeu? Coisa que tentaram resgatar nos tempos atuais, tentaram trazer de volta os super-heróis, mas, como eu disse, não é porque você vai trazer de volta que as coisas vão ser exatamente como eram. Isso em nenhum ponto. Então, teve uma época que uma emissora de televisão começou a transmitir os heróis, inclusive assim, um atrás do outro. Passavam atrás do outro exatamente como era feito antigamente. Teve uma fama, mas o que é engraçado? Saiu até uma matéria na época. É engraçado que teve uma fama, só que foi por parte de quem já tinha assistido. Ou seja, os adultos estavam reassistindo, como eu estava fazendo, as séries. Só que, claro, muito que tinha filho assistia com o filho, mostrava pro filho, dizia, olha o que eu assisti quando eu era criança, esse super-herói, eu gosto dele, assistiam junto com seus filhos. Tava sendo uma coisa legal, tava sendo um movimento bem interessante. Mas aí, né, como esse mundo, coisa boa, não tá se sustentando por muito tempo, isso é uma coisa que acabou, entendeu? Foi um movimento interessante que aconteceu por um tempo e depois acabou. Mas assim, voltando pra mim, né, foi uma coisa que me ajudou muito como pessoa, porque eu não tive meu pai não foi muito presente, eu não tive muitas influências positivas para poder ter caráter, para formação de caráter, para ter princípios e tudo mais. Então, cara, esses tokusatsu me ajudaram muito. E tipo assim, eu sou tenho dois irmãos autistas, né, que nasceram por volta de quando eu tinha uns 15 anos. Então, eu coloco eles para assistir, sabe? Mesmo eles sendo autistas e de um grau alto, que não tem que não pensam como a gente, assim, não tem uma... Eles gostam de assistir. Eu coloco pra eles assistir, eles adoram, gostam muito. Então boto pra assistir, às vezes reassisto com eles junto. Porque
por mais que eu não sei se eles vão captar essa questão de princípio e tudo mais, a parte fantasiosa, eu prefiro que eles estejam vendo do que qualquer realidade feia do mundo de hoje. Claro que vai ser inevitável que eles vejam isso no dia a dia e tudo mais, mas o quanto eu puder evitar e fazer com que eles tenham o mesmo sentimento que eu tive assistindo aqueles super-heróis salvando o mundo e tudo mais, eu prefiro, sabe? Eu prefiro, é o que eu vou fazer, é o que eu tenho feito, né? Não só nessa questão do que assistir, eu boto eles pra jogar nos jogos que eu joguei, sempre coisas vendo questão de idade e tal, porque não é porque eles são velhos na idade que na cabeça eles são, aqui na cabeça eles são como crianças, então eu simplesmente vou lá, vejo um jogo que não vai ter nada demais, alguma coisa, um GTA da vida, que tenha cenas e coisa do tipo que eles não vão compreender. Então eu vou lá, boto eles. Eles geralmente gostam muito de retro game, né? Eles aprenderam a gostar dos jogos que eu gostava. Então, eles jogam muito retro game, muito portátil, Game Boy e tal. Super Nintendo ele gosta muito, então apresento, né, os jogos que eu jogava, jogos novos que eu tô descobrindo. E é aquilo, a gente sempre devia tentar ser, mesmo que sem poderes, como esses super-heróis eram, ser um herói para as pessoas que a gente ama, né? As pessoas que são importantes na nossa vida. A gente sempre tem que tentar ser um herói, tanto para eles quanto para o mundo, né? E eu sou muito agradecido pelos esses super-heróis terem sido uma influência boa. Eu não sei se eu sou uma pessoa boa. Eu não sei dizer. Mas eu sou justo. Eu gosto de justiça. Eu sou íntegro. Sou muito das coisas que eles passaram. Eu agreguei para minha personalidade, para o meu caráter. Então, deu certo para mim. Foi uma boa época. E, como eu disse, acho que a mensagem que fica aqui com esse questionamento é mais essa, né? Sejam os super-heróis da vida das pessoas que vocês amam. E, se possível, sejam super-heróis pro mundo. E não usem seu caráter, seus princípios, entendeu? Procurem ter para que elas sejam as suas armas. Você não precisa de nenhum robô gigante, nenhuma espada brilhante para derrotar o mal. É isso. Muito obrigado e até a próxima.